E aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao 6º episódio da nossa jornada solo aqui em Livônia. Queria começar agradecendo demais a todo mundo que está acompanhando essa saga, deixando like, comentando. O apoio de vocês é fundamental e me motiva demais a continuar trazendo esse conteúdo. Se você caiu de paraquedas aqui, não deixa de conferir a série completa. Vou deixar um card aqui na tela e o link para a playlist está aí na descrição, beleza? Valeu mesmo e bora para mais um capítulo dessa jornada. Depois de toda aquela tensão no airfield, eu precisava de um momento para respirar. O sentimento de vitória pela zona tóxica e de alívio por ter chegado vivo até o loot ainda está presente. Eu terminei o último episódio quase morrendo de fome, então o foco agora era garantir um pouco de comida antes de fazer os planos para continuar a nossa jornada. Sempre que eu preciso de um momento de calma no DayZ, eu gosto de pescar. Às vezes a comida nem é uma questão urgente, mas eu aproveito para ter um momento de tranquilidade e já resolvo a questão da fome, né? Já vou deixar uma dica. Depois da atualização 1.26 do jogo, tudo que você precisa para sobreviver sem morrer de fome são 3 itens. Uma faca, uma corda e uma pedra de amolar. A faca serve para cortar graveto, fazer anzol, desenterrar minhocas e cortar os peixes. A corda serve para fazer uma vara de pesca improvisada e a pedra de amolar é para garantir que a sua faca não vai ficar arruinada. Enfim, pescar aqui é como se fosse um momento contrário ao desespero da sobrevivência. É um contraste interessante, o mesmo jogo tem um momento em que você tem que dar o seu melhor para não morrer em um tiroteio e no outro a sua única preocupação é fisgar um peixe no momento certo. Eu já ouvi outros jogadores dizendo que pescar no DayZ é terapêutico. Depois de pescar, é hora de assar esse peixe. Eu entrei na primeira casa, perto do lago de Grabim, e fui preparando tudo para acender a churrasqueira quando eu ouço a porta abrindo. Como que pode uma morte dessas? O cara entrou e eu tentando pegar a arma pela tecla de atalho e nada. O graveto para acender a churrasqueira bugou e não saía da mão do personagem. Até que eu consegui dropar e pegar a arma, o resto eu nem vou comentar. Que morte idiota. Mas enfim, eu poderia tentar nascer ali perto o mais rápido possível, correr no barril que está escondido e pegar uma arma para caçar esse cara. Tentar uma vingança, mas sei lá. Isso aconteceu logo depois que eu loguei no jogo e eu nem tinha tanta coisa importante assim. Nessa hora eu nem quis saber disso e resolvi recomeçar do zero mesmo. Mal sabia eu que logo ia precisar me vingar pra valer. No geral, a gente tá fazendo um bom progresso na série. Vários perrengues, mas os objetivos estão sendo concluídos, né? Além do mais, essa jornada não é sobre conquistas ou desafios, mas sobre histórias. No DayZ não há um objetivo fixo. Você nasce em um mundo que já está acontecendo, sem explicações, sem tutoriais definitivos. Isso é igual ao modo que a gente chega na vida real, sem controle sobre onde nascemos, quem encontramos ou sobre o que vamos viver. É um jogo sobre viver o desconhecido e sobreviver a ele, como fazemos todos os dias. Os imprevistos moldam a nossa história muito mais do que os nossos planos. O DayZ te faz entender que você está menos no controle do que gostaria e que precisa aprender a improvisar, se adaptar e seguir em frente. O jogo vai além de comer, beber, lutear e evitar tiros. O que realmente prende quem joga são as histórias que ele cria. As amizades improváveis, as vinganças justas, as jornadas solitárias. Com o tempo você deixa de querer só sobreviver e trocar tiros
e passa a buscar histórias para viver. Isso é essencialmente humano. Essa série aqui não é sobre zumbis ou loot, é sobre o que nos resta quando tudo é tirado de nós. E sobre como, mesmo no mundo fictício, criamos relações, arrependimentos, saudades, esperança. É tipo usar DayZ para falar da vida. Esse jogo é um espelho quebrado do mundo real. E pra mim isso é muito mais legal do que qualquer highlight de PVP. Mas o PVP também é muito legal e faz parte de tudo isso. Eu tinha nascido perto de Radax, do outro lado do mapa. Eu resolvi seguir dali, mesmo estando longe do nosso barril escondido e dos nossos objetivos. Durante a gravação da série eu fiz isso várias vezes. Quase sempre eu procurava começar uma gameplay no spawn aleatório do mapa mesmo. Eu tentava progredir independente de roteiro e caso conseguisse um bom progresso, eu tentava voltar até o barril. Algumas vezes dava certo e outras nem tanto. Eu consegui algumas armas, fiz outra pescaria e estava me preparando para buscar um lugar para assar os peixes. Dessa vez eu ia tentar algum lugar um pouco mais seguro, né? Foi nesse momento, na saída do acampamento do Lago de Jantar, que eu vi um player chegando por ali. Eu tentei uma rajada de Scorpion, mas ele recuou rápido. Deu pra ver um amigo dele chegando com um barril perto da água e eles deram alguns tiros de supressão. Então eu recuei e aí eu notei que a munição da Scorpion tinha acabado. Troquei pela Shotgun e já coloquei em tiro duplo pra garantir a kill, né? O cara não caiu com aquele segundo tiro ali, mas tudo bem. Dei mais uma volta para ver se eu enxergava eles e não vi mais nenhuma movimentação. Aí eu decidi ir no lugar onde eles estavam quando eu vi eles chegando. Eles já estavam lá na outra margem do lago, então decidi arriscar um tiro de Longhorn. Tava longe demais. Eu recuei e percebi também que tinha ficado sem munição na Longhorn. Agora eu só tinha Shotgun e ia ter que esperar eles rusharem em mim. Ninguém chegava, eu resolvi ir avançando aos poucos. A gente precisava se aproximar. Com a Shotgun tem que ser trocação de perto. Eu ia andando com cuidado, de moita em moita, até que eu ouvi um barulho de player trocando de arma. Fui dar a volta no lago para pegar a visão dos outros players e percebi alguma coisa na moita. Quando eu olhei, um player já tentou alguns tiros de revólver em mim. Eu dei uma rajada de AK de supressão e tentei correr.
Tinha pelo menos mais 2 deles vivos. Fim dessa vida. Mas eu nasci ali bem perto e na primeira casa eu já achei uma BK-18 com um tiro. Era a nossa chance de vingança. Dessa vez era isso que eu queria. Talvez dê tempo de voltar até lá e tentar me vingar, ou pelo menos dar mais trabalho para eles. Cheguei ali perto do lago e vi alguns rastros de player. Talvez eles ainda estivessem na região. Fiquei em um ponto alto observando, mas não vi nenhuma movimentação por ali. Então eu resolvi checar meu corpo e ver se eles tinham deixado alguma coisa. E quase tudo estava ali, exceto as armas. Um pouco de comida, munição, carregador, enfim, peguei tudo de volta. Aí resolvi checar o corpo do player que eu tinha matado e ele tinha uma Baby AK com carregador. Peguei tudo que era necessário e fui para as construções da outra margem do lago. Não tinha nada de loot por lá, e isso indicava que aqueles players deviam ter passado por ali não muito tempo atrás. Como eles vieram pela outra margem do lago, e essa margem aqui fica na direção de Topolim, a minha intuição me dizia que eles tinham ido naquele rumo. Talvez se a gente correr para Topolim ainda dê tempo de encontrar e tentar a nossa vingança. O problema era a fome. Eu tinha que preparar aquelas carnes que eu tinha encontrado, senão poderia morrer para fome antes de encontrar aqueles players. Lembrei da Longhorn que eu tinha dropado e fui atrás dela. Eu tinha um pouco de munição que eu achei no corpo do cara. Eu encontrei a arma, me organizei, segui rumo a Topolim e parei em uma casa da entrada da cidade para fazer o churrasco. Tentei ser o mais rápido possível e já entrei na cidade. Quando eu cheguei lá, dei de cara com 2 players perto da conveniência do posto de gasolina. Eles não tinham me visto e eu acertei o tiro em um deles. Eles saíram correndo e eu recuei para dar a volta. Eu não consegui pegar a visão muito boa, então resolvi subir no prédio ali do lado. Lá de cima eu poderia entender melhor o que estava acontecendo por ali. Tem um corpo do lado da conveniência, bem onde eles estavam. Mas esse aí não é o cara que eu acertei o tiro. Eles mataram alguém ali. Eu fiquei de olho para ver se alguém aparecia e depois de um tempo eu resolvi sair do prédio. Já estava chegando na conveniência para verificar aquele corpo e apareceu um cara do nada. O amigo dele ali me assustou, mas pelo jeito ninguém acertou nada. Agora tem um corpo no meio da rua e outro player querendo minha cabeça numa bandeja. Ele não rushou em mim e depois de alguns minutos eu ouvi zumbi atacando alguém ali por perto. Olhei pela janela e não consegui ver nada, então resolvi subir no topo do prédio para tentar entender o que se passava. Aquele ali ainda não era o cara que atirou em mim lá embaixo. Ainda tem outro corpo na frente do prédio que não fazia parte da nossa treta. Eu desci do topo e fiquei mais um tempo observando pela janela, até chegar um pelado na região. Talvez fosse o player que morreu voltando ou alguém aleatório. Meu medo nesse momento era ele ter me visto e informar minha posição para os aliados dele. Acho que ele não viu, porque ele correu no corpo do player que eu tinha matado. Matei ele também, e foi engraçado porque eu atirei bem na hora que o personagem ia vomitar. Decidi sair do prédio mais uma vez. Subi no prédio ao lado e vi o corpo do outro player que eu matei. Obviamente eu estava sendo observado e não demorou para tentarem me acertar.
Era hora de descer de novo. Eu dei uma volta para despistar o atirador e entrei nessa casa. Meu jogo ficou muito lagado e mais uma vez ele me achou e atirou em mim. Vagabundo. Subiu no topo do primeiro prédio da treta toda. Quando eu olhei pra ele, o cara tava mirando pra cima, totalmente bugado. Isso é ruim porque não dá pra perceber se ele realmente tá mirando pra cima ou se tá bugado e na real tá mirando em mim. Eu tava tentando pegar a visão pela janelinha e ele me acertou. 1-0 pra ele. Eu precisava me reposicionar, precisava do fator surpresa de novo. Tentei deslumbrar ele, mostrando uma suposta volta para um lado, depois peguei a negativa e fui pro outro lado. Era daqui que eu ia pegar ele. Mas ele não aparecia mais. Aí eu pensei, se eu rushar no prédio e chegar até o último andar, ele tá ferrado. Tem uma escada de mão para chegar no topo e se eu chegar até lá, ele não consegue descer sem morrer. Eu não pensei duas vezes. Matei um zumbi e corri pro prédio onde ele tava. Era agora, meu plano final. Aparentemente ele era o último do clã. Só faltava essa kill pra nossa vingança ser completa. No DayZ nem sempre a história que a gente quer contar é a história que acontece. E isso é justamente o que torna o jogo tão fascinante. A morte idiota na casa, os encontros inesperados, as decisões apressadas, a caça por vingança. A gente não escreve a história do personagem, a gente vive ela. E essa história aqui é sobre entender que nem sempre o final é heróico, nem sempre a vingança acontece. E às vezes tudo que a gente consegue é sobreviver mais um pouco e aprender com o que ficou pelo caminho. E tudo bem, porque no fundo o que vale mesmo não é o loot que a gente ganha ou perde, mas as histórias que ficam. E se no final de tudo o que sobrar for apenas uma boa história para contar, então já valeu a pena.